Irmãos, vamos aqui para João 11 novamente. O verso, João 10, verso 11. João 10, verso 11. O Senhor Jesus, ele diz assim à sua igreja: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler todos novamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos queridos visitantes, quem é Jesus para você? O que é que você sabe acerca do Filho de Deus? O mundo lá fora e também as falsas religiões, elas têm as suas opiniões formadas acerca de Jesus Cristo. Para muitos, Jesus foi apenas um bom homem que ajudou a muitas pessoas, que ele foi apenas um grande profeta que falava a palavra de Deus com toda a autoridade, que ele foi até mesmo o maior defensor das causas sociais e até mesmo um grande revolucionário político. Ou, quem sabe, para muitos também, ele foi apenas um grande filósofo que expressava muita sabedoria no seu falar. Então notem que essas ideias que as pessoas e as falsas religiões formam acerca de Jesus, elas são equivocadas e limitadas acerca de Cristo. É como se estivesse colocando Jesus como na mesma posição de Maomé, de Buda e de tantos outros expoentes de religiões por aí afora. Mas, irmãos, se nós queremos saber quem de fato é Jesus, a sua pessoa, a sua obra, porque ele veio a este mundo, nós temos que olhar única e exclusivamente para a Bíblia. Ele mesmo disse: examinem as Escrituras, porque elas falam acerca de mim. E quando nós olhamos, o nosso Senhor, ele é tão glorioso, ele é tão rico em si mesmo, na sua pessoa, que existem vários nomes e várias figuras na Bíblia para nos apresentar alguns aspectos da sua obra e da sua pessoa. Por exemplo, quando olhamos para algumas figuras que a Bíblia usa, ela diz, por exemplo, que Jesus ele é o cabeça da igreja. Isso traz a ideia de que ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos governa, assim como a nossa cabeça dirige o nosso corpo. Há também, ele é chamado de o alicerce, a pedra angular, o fundamento da igreja, aquele que nos dá sustentação, aquele que nos mantém seguros em nossa fé. Ele é também chamado o noivo, aquele que se comprometeu em nos amar até o fim, em nunca nos abandonar. Mas ele também é chamado de pastor. Jesus é o pastor da igreja. E essa é uma figura, irmãos, belíssima, que expressa bem a pessoa de Jesus e a obra dele em nosso favor. Nós podemos aprender acerca dessa figura dele como pastor da igreja no Salmo 23, que é um texto muito conhecido, mas também, principalmente aqui no Novo Testamento, no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu queria trazer essa mensagem hoje para a igreja de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Observe que apenas as duas primeiras palavras do nosso texto, elas já nos dizem muito acerca da pessoa bendita do nosso Redentor. Eu sou. É assim que ele diz aqui no nosso texto. Irmãos, por 7 vezes o Senhor, ele usou figuras para apresentar a si mesmo e a sua pessoa e a sua obra, mas também ele usou essa expressão:
para falar daquilo que ele é. Por exemplo, no Evangelho de João, você vai encontrar 7 vezes ele falando isso. Eu sou. Ele vai dizer, eu sou, lá em João 6, eu sou o pão da vida. Mais à frente, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, aqui que nós lemos, ele fala, ele usa 2 figuras, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Note, cada uma dessas figuras vai dizer algo acerca da pessoa de Cristo, da sua obra em favor da sua igreja, mas também vai dizer algo acerca de nós. Porque quando ele diz que é o nosso pastor, ele também implicitamente está dizendo que nós somos as suas ovelhas. Então, meus amados, aquele homem simples da região da Galileia, da pequena cidade de Nazaré, não era apenas o filho de José, o carpinteiro, e da jovem Virgem Maria, não. Ele é o Filho eterno de Deus, aquele que é tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo. E o propósito do Evangelho de João é mostrar isso, exaltar Jesus como o Filho de Deus, afirmar a divindade dele. Como ele vai dizer no capítulo 8, versículo 58, o próprio Jesus vai dizer aos judeus que o estavam perseguindo, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, eu sou, vocês conhecem muito bem. É a mesma expressão com a qual Deus se revelou a Moisés, naquela figura da sarça ardente, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Quando Moisés pergunta, Senhor, o que é que eu vou dizer ao povo? Se ele perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Diga que eu sou, te enviou. E é assim que Deus se revela, irmãos. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. O Deus eterno, imutável, o Deus da aliança, o Deus que atua com poder e misericórdia para salvar o seu povo. Yahvé, ou Jeová, como é usado no português, o nosso Senhor. Então, essa expressão, ela aponta para a divindade de Cristo, eu sou, aquele que é tão divino quanto o Pai, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que não teve começo e jamais terá fim, aquele que é o primeiro e o último, o mesmo ontem e hoje e para sempre. Esse é o nosso Cristo, nosso Redentor, o nosso bom pastor. Mas também essa expressão, eu sou, ela expressa aquele que manifesta o seu poder e a sua bondade para salvar pecadores. Só ele pode dizer, eu sou a porta, ou seja, eu sou o único que dá livre acesso para a salvação. Ele é o único que pode dizer, eu sou o caminho, porque somente por meio dele é que nós podemos chegar na presença de Deus, voltar ao paraíso. Somente ele pode dizer, eu sou a ressurreição, porque somente ele tem poder para nos ressuscitar com um corpo glorioso, semelhante ao dele, para viver com ele eternamente. Meus irmãos, esse é o nosso Cristo, tão essencialmente divino quanto o Pai e o Espírito Santo, possuidor dos mesmos atributos gloriosos do Pai e do Espírito Santo. Por isso que ele diz, não apenas eu sou o pastor, mas ele diz, eu sou o bom pastor. E esse adjetivo aqui, que Jesus usa, ele expressa a excelência e a superioridade de Cristo no seu caráter e na sua obra. Esse termo aqui, irmãos, ele expressa que Jesus ele é perfeitamente bom. E a obra que ele veio realizar é uma obra que demonstra
o atributo glorioso da sua bondade. Em Atos 10, 38, está escrito que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Ele expressou a sua bondade, dando atenção e ensinando às pessoas mais humildes e desprezadas do seu tempo. Ele mostrou bondade alimentando multidões famintas, acolhendo crianças nos seus braços, curando enfermos, libertando pecadores do poder dos demônios. Em todas as suas curas, em todos os seus milagres, Jesus não somente expressou o seu poder, mas também a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão com os pecadores, revelando que ele não era mais um dentre tantos profetas em Israel, mas que ele era de fato o Messias, o enviado de Deus, o rei prometido para resgatar o seu povo do seu pecado. E ele veio ao mundo com esse propósito maior, irmãos. Tudo aquilo que ele fez antes apontava para o seu propósito maior da sua vinda: mostrar salvação, mostrar bondade no ato de salvar pecadores. Salvar pecadores perdidos e trazê-los de volta para o rebanho de Deus. Ele veio para isso. Ele é o bom pastor. E para entender essa figura que Jesus se utiliza para falar da sua pessoa e da sua obra, nós precisamos compreender qual era o trabalho de um pastor em Israel. Porque, claro, a nossa cultura aqui está bem distante da deles. Era uma cultura agrícola. Havia vários pastores em Israel, aqueles que cuidavam de rebanhos e ovelhas nos campos de Israel. E um pastor, irmãos, ele tinha a seguinte atividade: ele chamava e reunia as ovelhas ao redor de si, a fim de conduzi-las para lugares onde elas podiam se alimentar bem. Ele era aquele que também protegia essas ovelhas de animais ferozes, por isso que ele andava com uma vara e um cajado. Ele também providenciava alimento para as suas ovelhas, a fim de conservar a vida delas. Este era basicamente o trabalho de um pastor de ovelhas em Israel: reunir, guiar, proteger e alimentar o rebanho que estava sob a sua responsabilidade. Essa figura de pastor, de ovelhas em Israel, ela passou a ser usada figuradamente para indicar aquelas pessoas, aqueles homens que tinham autoridade de liderança no meio do povo. E aí você pode pensar nos juízes, nos sacerdotes, nos profetas e nos reis de Israel. Você se você for numa chave bíblica procurar a palavra pastor ou pastores, você vai ver que em algumas situações essas palavras são usadas para falar do trabalho daqueles homens que, nos seus respectivos ofícios, eles tinham a tarefa de guiar o povo de acordo com a palavra de Deus, protegê-lo dos inimigos e providenciar alimento para eles. Agora, o que é triste nesse aspecto é que tanto no período do Antigo Testamento, quanto no período do Novo, na época de Jesus, a grande maioria dos pastores de Israel, dos líderes religiosos, se mostraram infiéis. Ao invés de cuidar do rebanho, ao invés de servir o rebanho, de alimentar as ovelhas, eles estavam se alimentando das ovelhas. E em casa depois, Ezequiel 34 é uma pancada de Deus nesses pastores que deixaram de cuidar do seu rebanho. A situação era tão grave lá que Deus disse: já que vocês estão fazendo isso, desprezando as minhas ovelhas, eu mesmo vou cuidar delas. E lá ele faz uma promessa: eu enviarei um pastor que apacentará com fidelidade o meu povo. E esse pastor nós sabemos quem é, irmãos: o filho de Davi, o nosso Redentor, Cristo,
aquele que o Pai enviou a este mundo. E por isso ele fala com toda a autoridade, com toda a convicção: eu sou o bom pastor. Porque o povo estava carecendo disso. Olhe como estava a vida dos líderes de Israel naquele tempo. Homens legalistas, homens que estavam afligindo a vida do povo e não apacentando o povo de Deus, tratando com rigidez e não com misericórdia o povo de Deus. E aí aparece Cristo, na região da Galileia, pregando, ensinando o Evangelho, a palavra de Deus, mostrando compaixão pelos pecadores, e chegando a dizer aqui no nosso texto: eu sou o bom pastor. Eu não sou como o ladrão que vem para roubar as ovelhas. Eu não sou como o mercenário que não tem amor e cuidado pelas ovelhas. O mercenário é aquele que trabalha pensando apenas no que ele vai receber, e não porque ele tem atenção e cuidado com as ovelhas. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele não é um pastor meramente bom, ele é o bom pastor. Porque, irmãos, ele vai além. Ele vai além do trabalho específico de um pastor. Ele vai além de alimentar e proteger o rebanho. O que é que ele diz aqui? Qual é o maior benefício dele em favor das suas ovelhas? Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vocês sabem que Davi, de fato, ele era um pastor, literalmente. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, nos campos de Belém. E por algumas 2 ou 3 vezes, ele teve que proteger o rebanho dele de animais ferozes, ursos, leões, arriscando a vida dele para proteger as ovelhas de propriedade do seu pai. Ele se mostrou um pastor bom, cuidadoso, atencioso, que cuidava das suas ovelhas. Mas nem Davi e nem qualquer pastor que fazia um bom trabalho em Israel, ele daria a sua vida voluntariamente para se sacrificar pelas suas ovelhas. Também, a morte de um pastor, ela traria prejuízo, porque ele não mais poderia cuidar dessas ovelhas. E até essas ovelhas poderiam se desgarrar e se perder e morrer, porque não teria mais esse pastor presente. Mas no caso de Jesus, irmãos, a morte dele significa esperança, vida, salvação, benefícios eternos em favor das suas ovelhas. Está muito claro aqui. Jesus está falando da morte que ele vai sofrer dali a alguns dias. Ele está falando aqui do seu ato voluntário de entregar a sua vida na cruz para morrer pelos nossos pecados. Porque ele veio para isso. Irmãos, o Filho de Deus se encarnou e habitou entre nós, não para passear no mundo, não para conhecer as lindas paisagens, não para desfrutar dos prazeres terrenos. Ele veio com um propósito único, exclusivo e definido, já acordado entre ele, o Pai e o Espírito Santo, antes que houvesse mundo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, quando está chegando a hora, ele está determinado a ir para Jerusalém, porque, segundo a profecia, ele haveria de morrer naquela região, naquela cidade. E quando chega, irmãos, o cálice do sofrimento, veja, ele não foge da cruz. Ele vai ao encontro dela, consciente que era a hora, a sua missão. Jesus poderia ter evitado o sofrimento pelo qual ele passou, a humilhação, a zombaria dos homens, as chicotadas que ele recebeu nas suas costas, os cravos que feriram as suas mãos e os seus pés, a dor de ser pendurado naquela cruz maldita. Ele poderia ter evitado tudo isso. Afinal de contas, ele é, eu sou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem milhares e milhares de anjos à sua disposição para fazer
o que ele manda. Ele poderia sim rogar ao Pai, ou ele mesmo solicitar que milhares e milhares de anjos viessem socorrê-lo naquela hora. Mas por que ele não faz isso? Porque ele se deixa levar como ovelha, vai para o matadouro, sem fazer resistência, aceitando o sofrimento e o sacrifício. Porque ele é o bom pastor, que veio dar a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, ele não foi forçado a isso. Ele não foi obrigado. Mas ele o fez voluntariamente. Porque ele nos amou. Porque ele nos viu na miséria, no pecado, como ovelhas desgarradas, desorientadas, sem o cuidado de Deus, caminhando pelo vale da sombra da morte. Resolveu nos redimir. É isso que ele diz: eu espontaneamente dou a minha vida para resgatar as minhas ovelhas. A vida de Jesus, irmãos, foi uma vida de doação constante. Ele abriu mão da glória celestial, na qual ele habitava com o Pai e o Espírito, onde ele era servido e adorado pelos anjos. Ele abriu mão do seu conforto, da glória, da comunhão bendita com o seu Pai, para ser desamparado, para ser humilhado, para ser crucificado por você e por mim. Ele abriu mão do louvor, do coral dos anjos celestiais, para ser zombado, escarnecido, maltratado por homens ímpios nessa terra. Ele escolheu a glória. Aliás, ele escolheu antes da glória o sofrimento, por amor de nós, para a nossa salvação. E você precisa refletir mais sobre isso. Irmãos, às vezes a nossa vida está tão corrida, a gente está preocupado com tantas coisas, que a gente se esquece de meditar na grandeza do amor de Jesus Cristo por nós, o nosso bom pastor. Você parou na sua vida, em algum momento, você tem parado para refletir no excelente, glorioso, bendito amor de Cristo por suas ovelhas? Pelo fato de que você é uma ovelha pela qual ele veio morrer. Irmãos, um bom pastor, como eu disse, ele cuida das suas ovelhas e ele até pode arriscar a vida dele para protegê-las. Mas o pastor excelente, glorioso e altíssimo, ele dá, entrega, sacrifica a vida dele por mim e por você. Ele abre mão da riqueza para se fazer pobre por amor de nós. E veja, ele não faz isso em favor de pessoas que merecem. Ele não morreu por você e fez de você uma ovelha dele, pertencente a ele, porque ele viu algo bom em você. Porque ele olhou e disse: fulano é uma boa pessoa, eu vou salvá-la, eu vou escolhê-la porque ela é melhor do que o vizinho ou a vizinha dela. Não. Nós somos, irmãos, tão pecadores, tão merecedores da condenação, quanto aqueles que ainda estão sem Cristo. E não é à toa que a Bíblia usa essa figura de ovelhas, porque a ovelha, por sua natureza, é um animal teimoso, rebelde, que tem a tendência de se desviar. Deixe ela sem o seu guia, o seu pastor, para ver se ela não vai se perder pelo caminho. E nós somos assim. O profeta Isaías diz isso. Nós éramos como ovelhas, cada um se desgarrava pelo caminho, cada um ia se desviando cada vez mais de Deus, mas ele fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos nós. E agora veja o privilégio: aqueles por quem ele deu a sua vida, se torna agora possessão exclusiva dele, propriedade de suas mãos, como nós cantamos no Salmo 100, rebanho do seu pastoreio.
Ele não é somente o bom pastor, mas também, eu acho que o apóstolo Pedro, quem diz, ele é o supremo pastor, aquele que é soberano, o bispo da nossa alma. Sabe o que significa isso? É aquele que supervisiona a nossa vida, é aquele que lá de cima cuida da sua igreja na terra. Aquilo que ele fez com as 7 igrejas do Apocalipse, é o que ele faz conosco. Ele nos conhece, ele nos olha, ele cuida da sua igreja, ele dá homens, pastores para edificar o rebanho. E eu queria concluir mostrando isso, irmãos. Jesus não daria a vida dele por nós, ele não derramaria cada gota de sangue naquela cruz por nós, para depois deixar com que a gente fizesse o resto, para deixar ou nos abandonar. Não. Se ele deu a vida dele por nós, significa que agora nós somos preciosos para ele, nós somos a sua posse, nós pertencemos a ele, corpo e alma. E sendo assim, olha só o que esse capítulo nos fala ainda mais do que Cristo faz por nós. Primeiro, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Versículo 3 diz assim, ele diz que para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Não é conhecer apenas de saber quem somos, porque isso aí ele é onisciente. Jesus sabe quem é cada pessoa deste mundo, e o que cada uma delas pensa, onde cada uma delas está, o que cada uma delas está fazendo. Mas esse conhecer na Bíblia, irmãos, é um conhecer de intimidade, de ter amor, de ter cuidado, de ter consideração. Ele nos ama, ele sabe de tudo que nos envolve, tudo que nos acontece. Ele continua o mesmo bom pastor, agora supremo pastor à direita do Pai, com a mesma misericórdia para conosco. Então, pode ser que eu ou qualquer outra pessoa não conheça a profundidade do seu sofrimento, das suas dores, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas fraquezas, mas Cristo conhece. Ele sabe quem são cada uma das suas ovelhas. Ele tem cada um de nós em suas mãos. E você pode, como ovelha dele, abrir o seu coração, conversar com ele e contar em todo o tempo com a sua proteção e com a sua provisão. O bom pastor conhece as suas ovelhas, mas ele também guia e alimenta cada uma delas. Meus irmãos, esse é o nosso Salvador. Ele cuida, ele alimenta o seu rebanho, ele guia as suas ovelhas. Nós lemos isso no versículo 3. Elas o seguem, porque ele as faz conduzir, ele as faz sair pelo caminho, para conduzi-la aos pastos verdejantes em busca de alimento. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pelos pastos verdejantes da sua palavra. Jesus não morreu por nós, não nos chamou para pertencer a si mesmo. Aqueles que hoje fizeram a sua pública profissão de fé são também ovelhas de Cristo, a quem ele chamou e introduziu dentro do seu aprisco, do seu rebanho, que é a sua igreja. E ele promete alimentar, ele promete fortalecer a cada um com a sua palavra pregada, ensinada, mas também com o seu sacramento, com a sua santa ceia. Ele está aqui hoje, realmente, espiritualmente, presente no nosso meio, para fortalecer a nossa fé e nos alimentar para a vida eterna. O nosso bom pastor, Jesus Cristo. Ele também protege as suas ovelhas. Meus irmãos, veja só,
Que privilégio fazer parte do corpo de Cristo, do rebanho de Deus. Que privilégio professar a nossa fé e nos unir à igreja de Cristo. Porque Ele protege o seu rebanho. Versículo 12. Ao contrário do mercenário que não é pastor, que abandona as ovelhas, o que é que Cristo faz? Ele diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ele não permitirá que sejamos arrebatados das suas mãos. O mercenário não tem amor pelas ovelhas, ele cuida por interesse. Na hora da dificuldade ele foge. Irmãos, Cristo não é assim. Se Ele deu a vida dele por nós, Ele vai cuidar de nós em todo o tempo, até o fim. Não importa a circunstância. Ainda que você ande, como diz o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, ainda que você ande no vale da sombra da morte, a Bíblia diz, Ele estará ali, com você, para lhe dar força, consolo e suprir a necessidade que você precisa naquele momento. Ele faz isso por quem? Em favor de quem? Para abençoar quem? As suas ovelhas. Não é todos, mas aqueles que o Pai lhe deu. Verso 29 ele diz, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Que coisa maravilhosa para você que está aqui essa noite, dentre tantas pessoas caídas dessa humanidade enorme no mundo. Deus escolheu vocês para serem parte do seu rebanho. Ele veio morrer por você e por mim. E Ele continua chamando as suas ovelhas para o seu aprisco. Irmãos, a humanidade é como se fosse um grupo de ovelhas perdidas e desgarradas, longe da presença de Deus, longe do cuidado salvador de Deus, carecendo de salvação. A humanidade é um grupo, são aqueles que ainda estão sem Deus, são pecadores que estão vivendo debaixo do domínio de Satanás, aquele que vem para matar, roubar e destruir, e carecem da misericórdia de Cristo. Há membros da igreja que voltaram para o mundo. Nós podemos considerá-los ovelhas desviadas ou desgarradas, ou perdidas, como o filho pródigo, aquela ovelha da parábola, que o pastor deixou as 99 seguras e foi em busca da que se perdeu. São pessoas por quem devemos orar, porque elas precisam reencontrar esse bom pastor, se arrepender dos seus pecados e voltar a Ele, que é rico em perdoar. Há pessoas que estão se unindo à igreja de Cristo a cada dia. A Bíblia diz que Jesus mesmo, lá no livro de Atos, diz que Ele está acrescentando na igreja os que estão sendo salvos. Como nós podemos contemplar nesta noite, mediante a profissão de fé dos nossos irmãos aqui, que estão aqui assumindo o compromisso de seguir a Cristo, e que estão dizendo ao Senhor e à sua igreja: eu quero ser uma ovelha fiel de Jesus Cristo, eu quero aprender mais dele, eu quero ouvir a voz dele e segui-lo prontamente. Saiba que não tem lugar melhor para você estar do que o aprisco de Cristo, o rebanho do seu pastoreio, a sua igreja amada. Portanto, se você é uma ovelha fiel de Cristo, você vai responder em gratidão ao grande amor dele por você,
De que forma? Se deleitando em guardar os seus mandamentos, se deleitando em manter o compromisso e os votos que vocês fizeram diante dele. Mas mais do que isso, você vai encontrar repouso, consolo e paz para a sua alma aflita num mundo caótico em que estamos vivendo aí. Você pode ficar tranquilo. Uma ovelha de Cristo, ela não se desespera diante das adversidades, porque ela sabe e ela crê que Jesus cuida dela em todo o tempo. E eu quero terminar dizendo, Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E muitos deles, naquele tempo, creu em Cristo. Abraçou a Ele pela fé. No primeiro século. Mas qualquer pessoa, de qualquer época, lugar ou nação, que abraça a Cristo pela fé, ela se torna ovelha de Cristo. O verso 16 diz assim, ele está dizendo, Cristo, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós oramos que essa palavra de Cristo se cumpra, irmãos. Nós oramos para que a última ovelha escolhida por Ele ouça a sua voz, atenda o seu chamado e se una ao seu rebanho, porque haverá somente um rebanho e um pastor. Vai chegar o dia, meus amados, quando todas aquelas ovelhas por quem Jesus veio dar a vida dele, vão reinar com ele, para sempre, um novo céu e numa nova terra. Ele mesmo, agora como supremo e soberano pastor, como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele vai chegar para separar os cabritos das ovelhas, para conduzir o seu rebanho para a glória eterna, onde haverá perfeita paz e justiça. Enquanto não chega esse dia glorioso, somos ovelhas que estamos caminhando neste mundo, caminhando rumo à glória eterna, mas não soltos, sozinhos, deixados à própria sorte. Cristo está conosco, todo dia, todo tempo. Amemos o nosso bom pastor. Ele deu a vida dele por nós, irmãos. O que ele espera de nós é gratidão. Que nós também ofereçamos a nossa vida a ele, como um sacrifício de gratidão. Por tão grande amor, que ele dispensou a pecadores como nós. Que você seja de fato essa ovelha, que reconhece, ouve e segue a doce e bondosa voz do seu pastor, daquele que deu a vida dele por você. Amém. Amém. Nós louvamos